Eu tenho a Lua na casa 11 em Áries. Não consigo entender por que essa imaturidade. Pode explicar? A imaturidade que eu falo da Lua em Áries se refere à imaturidade emocional, né? O que é uma pessoa imatura emocionalmente? Ela tem reações emocionais de uma pessoa jovem. Imagina assim, né, um adolescente que tem reações emocionais naquele padrão. As pessoas se ressentem, às vezes, quando eu digo que a pessoa que tem a Lua em Áries tem uma Lua, tem reações emocionais imaturas, é imatura emocionalmente. Isso significa o quê? Que possivelmente em outras vidas a pessoa deu prioridade a outras coisas. Às vezes deu prioridade à carreira, às vezes deu prioridade a outros assuntos e não desenvolveu ou não amadureceu o seu lado emocional. O que é ter um lado emocional maduro, né? Ao contrário de um lado emocional mais imaturo. A pessoa que tem um lado emocional mais imaturo, ela tem uma certa impaciência para lidar com questões, principalmente, né, quando a gente está falando de emoções e de lua, para lidar com questões de dependência. E é engraçado porque, em geral, isso pode refletir uma pessoa que foi dependente emocionalmente da sua família, de outras pessoas, até de parceiros. A pessoa não se responsabiliza muito, nem pelos seus atos, nem pelas outras pessoas. Não, ela prefere ter mais liberdade, ser livre, não ter muitas questões que lhe cobrem maturidade, que lhe cobrem responsabilidade. Então, essa é uma característica tanto da Lua em Áries quanto da Lua em Gêmeos. Essa imaturidade no sentido de a pessoa ainda é emocionalmente jovem. Por quê? Ela não desenvolveu ainda esse lado responsável emocional. E aí, pelo lado contrário, né? Eu perguntei o que é uma pessoa madura emocionalmente? É aquela que aceita as suas responsabilidades e, principalmente, ela tem um comportamento afetivo de se responsabilizar pelos seus próprios sentimentos pelo outro, de cuidar do outro, de cuidar da relação, de cuidar do amor, de ser mais responsável, de enfrentar as responsabilidades com paciência, com tolerância, com maturidade. É isso que reflete uma maturidade emocional. A pessoa já viveu o suficiente para saber que criancinhas pequenas dependem da mãe e precisa ter cuidado, precisa, não é, atender às necessidades daquele pequeno, porque, afinal de contas, o pequeno é totalmente dependente. E a questão da Lua em Áries e muitas vezes da Lua em Gêmeos é não ter a paciência para lidar com crianças, principalmente nessa fase de bebê, porque é a fase mais dependente de todas do ser humano. É quando ele depende de alguém. E a Lua em Áries e a Lua em Gêmeos, elas têm essa dificuldade de aceitar a responsabilidade de que outras pessoas dependem dela. Porque se uma outra pessoa, um ser, e principalmente, né, um bebê, depende integralmente dessa pessoa, ela não tem a liberdade para ela ir e vir, para ela fazer o que ela tem vontade, a hora que ela tem vontade. Esse é o significado, né, dessa imaturidade emocional, como eu falo. Isso vai refletir também, obviamente, na maneira como a pessoa, dono do mapa, enxerga a sua própria mãe. Então, quando a pessoa, dono do mapa, tem a Lua em Áries, a mãe provavelmente foi assim com ela. Né? Não tinha muita paciência para cuidar quando era bebê, não era aquela pessoa que estava ali, né? Tá com febre, vou cuidar, vou botar no colo, vou levar no médico. Deixava essa tarefa para outra pessoa, porque não tinha paciência, porque no fundo ela queria tomar conta de si, ela queria fazer as suas próprias coisas, né?
Então, eu espero que responda a sua pergunta, viu?